Libertadores da América, Emelec do Equador, Deportivo Táchira da Venezuela e Independiente Petroleiro da Bolívia. Esses são os adversários do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores e é sobre eles que o vídeo de hoje se trata. Fiz pesquisas, algumas análises, corri um pouco atrás de informações sobre esses times para poder abalizar aqui a minha opinião para vocês e por que eu acho que esse grupo não é tão simples como as pessoas falam. Muita gente na imprensa falando que o Palmeiras tem obrigação de fazer 18 pontos. Eu não penso por aí, mas já vou dar minha opinião. Antes de falar sobre a Libertadores, eu peço para você dar seu like, curta o vídeo, me ajuda bastante. O canal está no começo, está no início, então cada curtida, cada like que você der é muito importante para mim, é muito importante para o canal crescer e chegar para mais pessoas. Aqui, para quem não conhece, o Palmeiras Racional é um projeto meu para falar de Palmeiras de maneira mais racional, de maneira com mais propriedade, sem tanto cornetas vazias, sem tanto ódio, sem rumores furados. Então, respeitando o Palmeiras e a sua torcida, trabalhando somente com a verdade e com o que a gente de fato acha sobre o Palmeiras, dentro e fora do campo. Beleza? Então, se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos falar então sobre os adversários do Palmeiras. Primeiro sobre o Emelec, que é sem dúvida o adversário mais difícil dessa chave. Não é tanta moleza como tentam falar, tá? O Emelec é um time tradicional do Equador. Hoje o futebol equatoriano, na minha visão, é o terceiro mais organizado, de melhor estrutura do futebol sul-americano, tanto em seleção. A gente viu a seleção do Equador se classificou para a Copa do Mundo com uma certa facilidade, quanto em clubes. Então tem clubes bem administrados, tem um futebol taticamente interessante, um campeonato organizado, e é um campeonato de clubes que, depois do argentino e do brasileiro, que eu mais gosto de acompanhar. Tem times que eu gosto de ver: Barcelona de Guayaquil e Independiente del Valle. E tem outras equipes também que sempre estão chegando, e o Emelec é uma delas, né? Então disputou oitavas de final em 2019 para o Flamengo, deu bastante trabalho para o Flamengo. Aquele do Jorge Jesus quase eliminou o time carioca nas oitavas de final. Então não é uma equipe boba, não é uma equipe que não tenha qualidades, muito pelo contrário, é uma equipe bem organizada, tem alguns bons jogadores, tá? Não tem craques, mas tem bons jogadores. Eu fiz uma pesquisa aqui, eu vou falar um pouco para vocês. Ele é o quarto colocado no campeonato equatoriano atualmente, né? Tem 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Ele foi vice-campeão do Equador em 2021. Na Sul-Americana do ano passado, ele ficou em segundo lugar no grupo, né? Ele ficou atrás do Bragantino, na frente do Tajeres e do Tolima. Era um grupo difícil da Sul-Americana, só passa um, né? Só passa o primeiro colocado de cada grupo da Sul-Americana. Ele brigou até o final contra o Bragantino, quase consegue passar, mas a equipe de Bragança foi melhor e chegou até a final da competição. O estádio George Capwell tem capacidade para 40 mil pessoas, então é um estádio que recebe bastante gente. O Palmeiras vai ter uma pressão ali para jogar lá. Não é fácil jogar no Equador, tá? Então o Emelec é uma equipe popular, é uma das mais populares do país. Então tem uma torcida grande, numerosa, e que vai ser um ambiente hostil para o Palmeiras jogar lá. Não é simples, tá bom? Não tem altitude. O Emelec está sediado na cidade de Guayaquil, que é uma cidade portuária do Equador, então fica ao nível do mar. Então o Palmeiras não vai ter esse tipo de problema para enfrentar de altitude, tá? Mas tem o porém, que é a viagem, né? A viagem de cerca de 9 a 10 horas, é uma viagem longa, e esse para mim é o principal ponto. Eu vou falar no final do vídeo. É uma viagem de 9 a 10 horas, então o calendário muito apertado que vai ser esse ano tem essa pegadinha das distâncias que as equipes vão percorrer na fase de grupos da Libertadores, e esse é um problema que o Palmeiras vai enfrentar com todos os adversários do grupo, né?
O valor de mercado do elenco, de acordo com o site Transfer Market, é de 18,8 milhões de euros. Para vocês terem noção, o valor de mercado da equipe do Palmeiras é de 164 milhões de euros, então o do Palmeiras é muito superior ao do Emelec, mas depois vocês vão ver que o Emelec também é muito superior à das outras duas equipes, né? Os destaques do time, na minha visão, e aí quem conhecer mais também pode citar aqui para completar, né? Isso é algo que nas minhas pesquisas que eu fiz, não é que eu acompanho o Emelec diariamente, semanalmente para falar, não. Eu vejo um pouco, mas também das pesquisas que eu fiz depois que saiu o sorteio da Libertadores. Então, eu destaco o João Rojas, é um ponta de 24 anos, muito ágil, muito veloz, com bom drible, né? Tá na seleção do Equador, é constantemente convocado, é um jogador que pode dar trabalho, um dos mais habilidosos do time, mais talentosos, digamos assim. Então, ele é um jogador para ficar de olho. Mauro Quiroga, centroavante de 32 anos, se não me engano é argentino, já rodou aí bastante pelo futebol mexicano e chegou nesse ano aqui pro Emelec. Tem 1,90 m de altura, um centroavante muito forte, de imposição física, muito bom no jogo aéreo. Então é um jogador que o Palmeiras tem que ficar de olho, uma marcação especial, principalmente nas bolas pelo alto, que certamente o Emelec vai tentar utilizar para chegar no gol do Palmeiras. E também o Sebastián Rodrigues, que é um meio-campista, o número 8 ali, né? Uruguaio, capitão da equipe, 29 anos, é o organizador da equipe, ele que tenta organizar o time, fazer a saída de bola, fazer um passe mais qualificado para os atacantes, é o cobrador de falta, o cobrador de pênaltis da equipe. Então, um jogador, como eu falei, muito experiente e dono da posição. O Emelec joga basicamente muitas vezes um 4-2-3-1, né? E o Rodrigues faz esse meio de campo, joga ali como um segundo volante, digamos assim. Tá? Bom, sobre o Emelec é isso. Acho que é o adversário mais difícil, é o favorito para ficar na segunda posição da chave. Mas tem o Deportivo Táchira, que é uma equipe tradicional da Venezuela, uma equipe que está sempre disputando Libertadores, Sul-Americana. Não é uma equipe inocente, digamos assim, né? Então tem essa vivência das competições internacionais, que é muito importante, né? E é uma equipe que eu acho que vai brigar pela segunda posição com o Emelec. Acho que é uma disputa boa. O Emelec é melhor, mas o Táchira tem as suas virtudes. O Táchira jogou a última Libertadores de 2021, ficou no grupo que tinha Internacional, Olímpia e Always Red, da Bolívia. E o Táchira ficou em terceiro colocado, quase que consegue se classificar. Ganhou do Inter na Venezuela, tá? Então é um time que não é fácil de se enfrentar lá, né? Gramado pesado, aquele gramado que não é um gramado que a bola rola fácil, um jogo muito parado, muito picotado, um físico, né? Um jogo físico. Então o Palmeiras vai ter dificuldades lá na Venezuela. Não tanto na parte técnica, mas na parte de jogo, de tática, de fazer o jogo rolar, né? O jogo ter velocidade, o jogo ter intensidade. Então o Palmeiras vai ter dificuldade lá. Aqui eu acho que vai ser um pouco mais simples. O Táchira é uma equipe que defensivamente é muito instável, né? Na própria Libertadores passada, eles fizeram 7 gols no Always Red, ganharam de 7-2, se não me engano, da equipe boliviana, que não é uma equipe ruim, é uma equipe da Bolívia, uma das melhores. Ganharam de 7 do Always Red e na rodada seguinte perderam de 6 do Olímpia, né, no Paraguai. Então é muito instável, né? Não é uma equipe consistente, alterna algumas fases boas do jogo e outras não tão boas. E é um futebol, né, que a gente tem que considerar. O futebol venezuelano é um futebol que está em desenvolvimento, está muito longe aqui do Brasil em termos de organização, de estrutura dos times, dos clubes, né? Então está muito distante aqui da nossa realidade, mas a gente tem que ter um certo cuidado, principalmente no jogo fora de casa. Não é um jogo simples, tá? É um jogo que vai exigir um sacrifício dos jogadores, não vai ganhar ao natural,
vai ter que jogar, vai ter que competir, né? Acho que a palavra da moda é competir, que o Abel fala tanto, e, e isso daí vai ser o principal. O Táchira é o segundo colocado aqui no campeonato venezuelano. O campeonato acabou de começar, né? Só tem 4 jogos, tem 3 vitórias, um empate. Ele foi campeão venezuelano no ano passado. Na Libertadores, como eu falei, ele foi o terceiro lugar na fase de grupos, atrás do Inter e do Olímpia, e ficou na frente do Always Red. Se classificou para a Sul-Americana de 2021 e nas oitavas de final perdeu para o Rosário Central, um placar agregado de 3-2, um jogo difícil, né? Então empatou 2-2 na Venezuela e perdeu na Argentina por 1-0. Então, obviamente que o Rosário Central não vive uma grande fase, mas é um time tradicional e teve dificuldades para passar de fase. Então, por isso que eu digo, não é um jogo tão simples. Tá? O estádio Pueblo Nuevo tem capacidade para 42.500 pessoas. O Táchira também é uma equipe tradicional, popular ali na Venezuela, então pode ser que para receber o Palmeiras, né, tenha uma pressão maior, o estádio esteja cheio, então seja um jogo mais carregado em termos de energia. E o time está localizado na cidade de San Cristóbal, uma altitude de 860 metros, parecido com São Paulo, então não tem altitude que atrapalhe, mas também tem uma viagem longa, né, de cerca de 9 a 10 horas. Não tem aeroporto internacional na cidade, tem que, pelo que eu vi, tem que ir até Cúcuta, na Colômbia, e ali fazer uma viagem de ônibus para São Cristóbal, é bem próximo, né? São Cristóbal fica bem na divisa ali com a Colômbia, mas é uma viagem desgastante, né? Isso para o calendário do Palmeiras, que não vai ter folga, é algo que a gente tem que considerar. O destaque da equipe venezuelana, na minha opinião, é Maurício Cova, meio-campista destro, né? É um jogador que bate muito bem na bola, cobra faltas e faz bons cruzamentos. Tanto que entre Libertadores e Sul-Americana do ano passado, 7 jogos que ele fez, ele deu 6 assistências e marcou 2 gols, gols de pênalti, se não me engano. Mas é um jogador que cobra bem a bola parada, tem uma bola parada perigosa de cruzamento na área. Então o Palmeiras tem que ficar atento a isso, essas bolas pelo alto, cruzamento de escanteio, faltas pelo lado de campo. Esse jogador consegue cobrar bem e criar chances e criar lances de gol para a equipe do Táchira, beleza? Então agora vamos falar sobre o Independiente Petrolero da Bolívia. Essa sim é uma equipe muito humilde, né? Muito frágil, digamos assim. É uma equipe de 1932, então ela tem uma certa tradição ali na Bolívia, mas nunca tinha ganhado títulos, né? De primeira divisão. Ganhou o primeiro agora em 2021, passou muitos anos na segunda divisão, subiu, né? E no primeiro ano ali já conseguiu conquistar o seu título. Tem até um fato curioso que eu vou contar aqui mais pro final sobre esse título do Petroleiro. Mas é uma equipe muito humilde, né? Que deve ser o elo fraco ali do grupo, né? É a equipe que todo mundo vai ter que ganhar, né? Não pode correr risco de perder pontos, seja Palmeiras, Emelec, Táchira, todo mundo que for jogar contra o Petroleiro vai ter que ganhar para tentar se classificar, e deve ser a equipe que deve ser o saco de pancadas do grupo, tá? Ele está atualmente no sexto colocado do grupo B do Campeonato Boliviano. O Campeonato Boliviano é dividido em 2 grupos. O Petroleiro está no grupo B e é o sexto colocado, 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, não vem numa fase muito boa, né? Como eu falei, foi campeão boliviano em 2021, e a única participação em torneios continentais do Independiente Petroleiro foi a Copa Conmebol de 1999, perdeu para o Talheres nos pênaltis, e foi a única competição, a primeira participação em Libertadores. Sul-Americana, né, com o nome Sul-Americana, nunca participou, então é uma equipe que não tem nenhuma experiência em competições internacionais, né? O estádio Olímpico Pátria tem capacidade para 30.700 pessoas. Vamos ver como que vai ser o engajamento de público, se quando o Palmeiras for jogar lá, se vai ter um estádio cheio, um estádio, né, com uma torcida numerosa. Eu acho difícil, mas
não podemos subestimar a força, né? Eu não conheço a torcida, se é um time exatamente popular na Bolívia. É, ele fica na cidade de Sucre, que aí sim tem um pouco de altitude, né? 2.800 metros, parecido com Bogotá. Não é a pior das altitudes, tem cidades aí que é bem pior, né? Então é um local que dá para jogar. O Palmeiras vai ter um pouco de dificuldade, mas já enfrentou altitudes piores, já enfrentou desafios piores, né? Te lembra contra o Del Valle no ano passado, que jogou lá na altitude. Não lembro se era mais ou menos por aí ou se era mais, mas era um adversário bem mais difícil. O Palmeiras deu conta do recado, então é, se o Palmeiras se preparar bem, acho que pode vencer sem grandes problemas. É uma viagem de cerca de 6 horas, né? Não é tão próximo assim, é mais perto do que os outros jogos, mas mesmo assim é uma viagem considerável, né? O valor de mercado do elenco é só de 4,84 milhões de euros. Então, se comparar com o Palmeiras, que é 164, né? O Palmeiras é muitas vezes mais, tem um elenco mais valioso. E o destaque da equipe que eu consegui pesquisar, né? Consegui achar muito difícil encontrar informações do campeonato boliviano, ainda mais de uma equipe que não é tão popular, não é das maiores do país, né? O destaque é o José Correa, centroavante, se não me engano é colombiano, 1,85 m, é o artilheiro ali da equipe, né? E passou por bastantes clubes, passou por MLS nos Estados Unidos. E, e é isso, né? A curiosidade que eu ia falar desse time é que o, na última rodada do campeonato boliviano, o Petroleiro estava em segundo lugar e o primeiro era o The Strongest, que é uma das equipes mais fortes e tradicionais do país. E o The Strongest estava em primeiro, ia jogar contra uma equipe fraca, né? Uma equipe, eu não vou lembrar o nome, mas não é uma das principais equipes, é uma equipe de nível médio, intermediário. E a federação já contava que o The Strongest ia ganhar, então foi todo mundo da federação para o jogo do Strongest para dar as medalhas, o troféu e tudo mais. E não ligaram tanto para o Petroleiro, né? E no fim o The Strongest perdeu o jogo por 1-0. O Independiente Petroleiro ganhou o seu jogo com um gol no finalzinho dos acréscimos, ganhou por 2-1, se não me engano, e se sagrou campeão. E quem deu as medalhas para os jogadores do Independiente Petroleiro ali depois do jogo foi o motorista da federação, né? Não tinha ninguém ali da Federação Boliviana para dar, tipo, que fosse um diretor, um presidente ou um vice-presidente da federação ali no jogo do Petroleiro, e acabou sobrando pro motorista da federação distribuir as medalhas e assim o Petroleiro foi campeão contra todas as expectativas, né? Como eu falei, era uma equipe que estava na segunda divisão, subiu, foi campeão, mas é bem humilde, né? Um time bem simples e que não deve dar problema para nenhuma das outras 3 equipes, tá? Então essa foi uma análise geral sobre os 3 adversários. Na minha opinião, tecnicamente é um grupo acessível, obviamente. O Palmeiras é amplamente favorito para ganhar, para ficar em primeiro. Não vou falar que tem que ter obrigação de fazer 18 pontos, que tem que ter 100% de aproveitamento. Eu não caio nessa. Para mim, isso não existe no futebol. Você ter obrigação de ganhar todas as partidas de um grupo, né? Acho que tem que respeitar. Tem uma equipe tradicional que é o Emelec, que é um jogo no Equador, não é fácil, não é simples, não é chegar lá e ganhar. O Palmeiras tem que ir lá e jogar, né? É favorito para ganhar mesmo lá, não tem que fugir da responsabilidade do favoritismo. O jogo na Venezuela também não é um jogo simples, tem que ir lá competir, porque os caras vão dar a vida para conseguir fazer algum ponto no Palmeiras, né, que seja empatar. Então o Palmeiras vai ter que jogar, mas é bem superior. A questão que eu vejo que pode dificultar um pouco para o Palmeiras é a questão logística, né? Então são viagens muito longas, o calendário está muito apertado, né? Por conta da Copa do Mundo estreitou muito, então o Palmeiras não vai ter folga, quarta e domingo, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, então o Palmeiras não vai ter folga. Então o Abel e a comissão técnica, ali, o departamento de futebol do Palmeiras, vão ter que administrar muito bem essa questão das viagens,
Muito provavelmente o Palmeiras vai ter que poupar jogadores antes e depois desses jogos, né? Não tem como. Então vai jogar na quarta lá na Venezuela, 10 horas de viagem. Se jogar no domingo, provavelmente no domingo vai jogar uma equipe mista, não vai com os titulares. Então isso pode prejudicar um pouco o Campeonato Brasileiro do Palmeiras, né? É, então é isso que pega um pouco, né? Acho que essa é a pegadinha, é como que o Palmeiras vai administrar essas viagens mais longas, tá? E eu vou passar aqui também a ordem dos jogos, que é importante, né? É, o Palmeiras começa fora contra o Táchira na Venezuela, depois joga em casa contra o Petroleiro, e depois joga fora contra o Emelec. Então, e depois aí fora contra o Petroleiro novamente e fecha com 2 jogos em casa contra o Emelec e contra a Táchira. É, o ideal é que já chegue ali na quinta rodada, né, nesse jogo contra o Emelec já classificado, se possível, com 12 pontos, ia ser o ideal, para ir dando uma poupada nos 2 jogos finais, que vão ser em casa, né, então não vai ter viagem. Então, se o Palmeiras conseguir chegar nessa reta final da fase de grupos com uma bem encaminhada, com uma boa classificação, vai ser importante. Outra coisa importante é que o Palmeiras tem que aproveitar que está num grupo acessível e pontuar bem, né? Fazer como fez no ano passado, que é ficar entre a primeira, a segunda melhor campanha. O Palmeiras tem que aproveitar isso, aproveitar que o Atlético está num grupo mais complicado, que o River Plate está num grupo mais complicado. Acho que só o Flamengo está num grupo similar ao do Palmeiras, mas é um pouco mais difícil, tá? O grupo do Palmeiras, na minha opinião, é o mais fácil dentre os favoritos ali, tá? Mas tem que jogar, cara. Não pode achar que é só porque é muito superior que os jogos vão ser simples. Jogo fora contra o Emelec vai ser um jogo complicado. Jogo fora contra o Táchira vai ser um jogo complicado. E mesmo em casa, essas equipes vão se fechar, vão jogar fechadinhas atrás. O Emelec, por exemplo, jogou contra o Del Valle, né? O Del Valle é uma equipe que gosta de ter a posse de bola. O Emelec ganhou por 1-0 com 30 e poucos por cento de posse de bola. Então, se eles precisarem se fechar lá atrás e jogar por uma bola, eles vão jogar, tá? Então, é isso aí, muita atenção por parte do Palmeiras. Por parte da torcida, não achar que tá ganho e apoiar a equipe nos jogos em casa até o final e tá junto com a equipe, né? Certamente o Abel vai saber levar esses jogos de não ficar achando que vão ser jogos simples. Ele vai focar a equipe para entrar a 100%, como a equipe praticamente sempre faz. E fazendo isso, tem tudo para se classificar com uma ótima pontuação e ficar entre as primeiras colocações geral. Beleza, galera? O vídeo ficou um pouco longo, tá? Mas quem já me segue aqui no canal já percebeu que eu já não estou me importando em fazer vídeos curtos. Aqui, como a gente tem poucos inscritos, né? O canal tá no começo, eu vou fazendo desse jeito mesmo que não engaje tanto, né? Vídeos curtos o pessoal assiste mais, mas aí quando o vídeo é mais curto a gente acaba cortando algumas coisas que poderiam ser interessantes. Então eu vou falando, analisando aqui e espero que vocês tenham gostado do vídeo, da análise. Deixe seu comentário, o que você acha sobre os adversários do Palmeiras. Se tem algum destaque dessas equipes que vocês conheçam, que vocês queiram falar, deixa aí pra gente trocar uma ideia, beleza? Dê seu like, me ajuda muito, tá? Não custa nada, é só você apertar o botão, não vai perder tempo e vai me ajudar demais, beleza? Se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima. Avante palestra!